mas é invisível. É como ter um manto de invisibilidade de mágico. Eu não entendo o que está dizendo, senhor, mas eu gosto de mágicos. O outro moço disse que ia trazer... Vão assumir o caso, Red John. O quê? Não. Você sempre foi muito ligado ao caso. Agora os dois estão muito ligados. Temos que fazer uma mudança. Podemos conversar sobre isso? Não. Já trabalhou pro... Eu tenho sim, Ed. Bom, o carro da Cassie foi adulterado, mas hoje mais cedo nós recebemos uma nota de que isso estava conectado com uma matéria da Cassie sobre a pista de corrida de Bells Glen. Essas coisas... Obrigado. Alucinação. Depende do ponto de vista, é a única realidade que eu conheço. Por que eu estou amarrado? Por que você está amarrado? Porque estão lavando o seu estômago agora. Opa! Amor e afeto. O quê? Amor e afeto. Devolve o meu dinheiro. Quando seduz uma mulher, o que você oferece a ela? Amor e afeto. Quem não quer amor e afeto? É simples assim. É sério, devolve o meu dinheiro. Eu vou demonstrar. Eu aposto 100 notas de $1 que posso seduzir qualquer mulher aqui. É, às vezes. O barulho me relaxa. É como o mar. Posso ajudar? Pode, vim pegar minhas gravações. Pode pegar. Obrigada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Finder Podcast. Sou o Luco Oliveira, escritor, narrador aqui do canal. Primeiramente, muito obrigado pela audiência aí dos últimos vídeos. Me deu bastante engajamento, né? Os melhores momentos das séries. Tinha trazido esses vídeos mais como um hobby mesmo, né? Das séries que eu já tinha assistido. Eu gosto bastante. Mas como teve bastante engajamento, a ideia é trazer muito mais séries e filmes também no canal com as melhores cenas, os melhores momentos, né? Porém, entretanto, todavia, como tem algumas restrições, não dá pra simplesmente passar, né, as cenas, porque todas têm direitos autorais, né? Então, pra gente conseguir trazer bastante cenas, a ideia é que elas sejam exibidas com narração, minha narração. Me falta aí a voz de locutor, né? Vamos ver se dá certo esse negócio. Obviamente que eu vou trazer também a indicação, né, dos episódios e da temporada também, que eu vi que tinha muita gente perguntando, né, no primeiro vídeo de melhores momentos. Então a ideia é trazer uma segunda parte, né, dos melhores momentos de The Mentalist. Nessa segunda parte vão ter os momentos mais engraçados, né. Depois, posteriormente, eu vou trazer uma segunda parte da série do House também, que tem muita coisa legal para trazer. E no final, vou colocar aí bastante curiosidades do elenco. E se curtir, é claro, não esquece de curtir, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar, ativar o sininho de notificações para não perder aí nenhum dos próximos vídeos. Bastante coisa legal aí para trazer, mas agora fica fixo assim. Meus melhores momentos de filmes e séries, qual é o melhor entre livros e filmes, e conteúdos autorais também, né? Contos autorais aí, historinhas que eu escrevi para compartilhar com vocês. Então é isso, sem mais delongas, vamos aos melhores momentos, parte 2 de The Mentalist ou O Mentalista. O Patrick Jane finaliza seu caso contra o Dr. Wagner, debochando dele o estilo Jane de ser. Inicia o dia sabendo que, como protagonista da narrativa, seu dia está garantido, o que lhe causa um certo tédio. Então ele faz tudo o que não devia. Resolve os casos e, para isso, causa muita confusão. Sinceramente, não é tão ruim quanto parece. Deixando seus parceiros e sua chefe Lisbon apreensivos, mas ele se desculpa fazendo suas piadas irônicas no pior momento possível. Em outro caso, a cena está uma bagunça, existe evidência de luta, sangue, mas a vítima desapareceu. Jane está trabalhando em conjunto com a polícia da cidade. Jane afirma que a vítima ainda está na casa, fazendo a policial que acompanha o caso debochar da situação. Jane retruca, explicando como tudo aconteceu, e a inspetora parece ter algum déficit cognitivo, talvez seja o primeiro dia de trabalho dela, pois tudo que o Jane aponta é óbvio, qualquer espectador de CSI.
quanto mais para policiais experientes. Jane não perde a chance de provocar policial. Ela faz uma observação e reforça ser seu primeiro dia na função, dando gancho para os demais solucionarem o paradeiro da vítima. É revelado que existe um quarto secreto no cômodo, e a vítima, se aproveitando da distração do seu agressor, conseguiu fugir e se esconder no cômodo. Jane, analisando algumas informações do local, consegue adivinhar a senha e abrir a porta. Se afeiçoou a ela? Não. Talvez um pouco. Depois de dizer que está interessado na viúva da vítima, descoberta anteriormente, para a diversão dos colegas e espanto de sua chefe Lisbon, que ainda se surpreende com suas atitudes e não esconde o incômodo com a situação, Jane se justifica explicando que seu interesse é genuíno pela beleza da viúva, mas ele pretende manter seu profissionalismo, divertindo mais um pouco seus colegas. Se eu compro biscoitos, não falo da minha situação. Escuta, nós temos o... Sai. Ainda nesse episódio, a suspeita do crime, a amante da vítima, É o bonitão. É gay, não? depois de provocar a agente Van Pelt e o Jane, e ser confrontada com a seriedade do caso, continua a debochar da situação, dizendo que aquilo é mamão com açúcar, perto de quando foi presa em um reformatório na juventude. Ela então revela que quando foi pega, estava procurando os diamantes que a vítima havia comprado, 10 milhões de dólares em diamantes. Eles pretendiam fugir em um veleiro com a filha da vítima, já que a viúva parecia não se importar com a criança. Ela então revela que talvez ele tenha sido morto por criminosos com quem trabalhava. Jane tem uma ideia. Depois de revelar para o chefão Minelli que o Jane tinha uma ideia para resolver o caso, ele não esconde a preocupação, e ao ser questionado se protegeria a equipe em caso de dar ruim, como de costume, Minelli se esquiva dizendo que somente em último caso, cobrando resolução do caso com um mínimo de bagunça, como se fosse possível com Jane. Droga! 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 Depois de correr para casa raivosa por não saber onde estão escondidos os diamantes, motivo pelo qual ela matou seu marido, a viúva negra é surpreendida pelo Jane, que a provoca, revelando que sabe que ela é ocupada. Em um primeiro momento ela se esquiva, mas ainda se fazendo de vítima, questiona se Jane a estava enganando desde o início. Jane revela que inicialmente não. Seu interesse era realmente genuíno. Ela então pede que ele revele onde estão os diamantes. E Jane revela que eles estavam desde o início no quarto da filha deles, no lustre. Parece haver um certo alívio na viúva, um reconhecimento, ou talvez só estivesse rindo da própria situação, por ser tão burra. Vai saber. Depois de encerrado o caso, os colegas e a chefe do Jane o questionam como ele sabia que era ela desde o início. Jane revela que para uma viúva de luto, estava muito bonita. Jane não perde a oportunidade de alfinetar Risby para ter atitude com a Van Pelt, deixando constrangido. Nesse app começamos com mais um rico ignorante. Eu posso dar um simples telefonema e acabar com a sua carreira. Impressionante. Com o telefonema eu só consigo uma pizza. Depois de cortar a pose do cara, o show, continua seu interrogatório. O suspeito se esquiva e sai. Ainda nesse episódio, Jane está investigando uma suspeita. Não perde a oportunidade de ser o mais inconveniente possível. É bagunceira. Você deve ser boa de cama, não é? Jane usando o seu método que ele explora em diversos episódios, analisando para onde o suspeito não quer que ele olhe. Descobre a câmera fotográfica da suspeita, revelando que ela estava espionando a vítima, a mulher do rico babaca, que estava com um amante e pretendia chantageá-la. Ela se revela que não o fez porque o marido já sabia. Jane não perde a chance de debochar. Em um evento social promovido pelo rico ignorante, o agente Risby tenta interrogá-lo, mas ele age de maneira ríspida, fazendo Jane ativar seu modo provocativo ao máximo. Sr. Walcott, é sobre o amante da sua mulher. Depois de expor o cara na frente de todo mundo e jogar algumas verdades na cara do cara, Jane faz novamente o impensável. Eu devia ter medo de você? Você devia ser respeitoso. Respeitoso? Seu bufão desprezível. Quer
respeito? Isso é o seu respeito. deixando sua chefe indignada. Dê um peteleco no nariz dele. Mesmo não perde a oportunidade de retribuir diante da recusa do Jane em pedir desculpas para o cara. Ai. Parte da resolução do caso, o agente Cho está disfarçado, ativou o modo pegador para seduzir algumas mulheres, prova que tem talento, deixando o agente Rizzi bem indignado. É inacreditável. Desisto. Eu não entendo as mulheres. Pat sai em defesa das mulheres. Isso é culpa sua. Minha não, tô sentado aqui. Eu adorei. Soltar os bichos. Chefe, detetive... Para visitar seus amigos e investigar o paradeiro do irmão de sua esposa, o Danny. Os colegas do Jane prendem a mulher. Jane passa por uma situação extrema ao quase ser afogado por um criminoso, sendo levado ao hospital. Lisbon visita, demonstrando estar feliz por ele estar se recuperando, e o questiona sobre alguma pista do agressor. Jane não se lembra, fazendo um comentário bem inusitado que surpreende Lisa, revelando que ele não se lembra dela. Está com amnésia. Jane brinca com a situação, deixando a Lisbon incomodada e desconfortável. Nós dormimos juntos. Como assim? Mas estamos a caminho disso, né? Então eu não perdi nada. Lisbon até pensa ser brincadeira, mas percebe que realmente é sério, explicando sua função na polícia e como o Patrick ajuda. Nesse momento, Jane se revela surpreso e contente por, segundo ele, poder utilizar sua habilidade psíquica com os criminosos. Lisbon o contraria sobre ele não ser vidente, mas Jane está irredutível. Ele então faz uma leitura nela como se de fato fosse um vidente, falando de sua mãe, deixando a Lisbon incomodada e surpresa. Ao questionar o médico, ele revela que Jane se esqueceu de tudo o que aconteceu no período de tempo a partir da mulher dele até o presente, explicando que o trauma que ele sofreu se juntou ao trauma da perda da mulher e filha. Era como se eles nunca tivessem existido. Suas memórias são de antes de conhecer sua mulher. Mesmo com um problema, Jane volta ao trabalho, causando bastante confusão. Jane deixa o Ian desconfortável. Mas você é bom em descobrir seus peitos. Como é que eu faço isso, na verdade? É difícil dizer, causando problemas em geral. Qual é o melhor jeito de eu chegar na ruiva? Van Pelt? É claro que vocês tiveram alguma coisa e ela largou você, mas talvez me dê uma dica sobre como abrir o pote de biscoitos. Ela é muito interessante. Quer uma dica? Afaste-se. Enquanto investigam um caso, Jane demonstra fragilidade e o Cho se compadece com ele em um gesto de empatia. A Jane está fingindo, tentando abrir o cofre. Então o agente Cho volta para a cena do crime. Percebe que foi enganado pelo Jane, deixando enfurecido. Toda a equipe se preocupa com o sumiço do Jane. Lisbon se preocupa por ele estar sem dinheiro. Wayne revela que Jane limpou sua carteira. Todos se culpam por terem sido enganados e Van Pelt se vangloria como a única que não foi sacaneada. Mas Wayne diz o motivo. É, porque ele queria sair com você. Sério? Van Pelt se surpreende parecendo gostar. O agente Cho comenta como a tragédia do Jane fez ele ser uma pessoa melhor. Lisbon defende Jane. Wayne recebe uma ligação sobre leituras espirituais, achando que era um trote. Ele quase desliga, mas antes é alertado pelos colegas que descobrem o paradeiro do Jane. Em um bar, Jane está fazendo suas leituras fingindo ser vidente. Jane deduz algumas informações de uma frequentadora, acertando várias informações, como o signo dela, a perda da mãe, a causa da morte. Jane deixa a mulher emocionada e comove a todos. Tudo bem. Eu odeio ele. Não é ele. Mais tarde, com o caso já resolvido, Jane aparece na delegacia com um acompanhante, lhe apresentando o seu local de trabalho.
Lisbon parabeniza, revelando que pegaram parte do dinheiro roubado, dizendo que o criminoso o acusou de ter levado a outra parte. Jane se esquiva. Lisbon aproveita para lhe dar seu cheque de pagamento e ele zomba do valor. Jane está de saída da polícia. Lisbon pede para ele ponderar uma volta. Jane recusa. Enquanto está de partida, Lisbon percebe as joias da acompanhante do Jane, percebendo que são diamantes reais. A acompanhante do Jane fica feliz e demonstra seu contentamento, mas Lisbon demonstra sua decepção ao perceber que, de fato, o Jane pegou o dinheiro. Jane se esquiva, seus colegas o ameaçam de prisão, ele zomba, e no fim Lisbon lhe diz que ele está fugindo da realidade. Ele propõe dar uma volta com ela e o leva de volta à sua antiga casa. Em mais um caso, a equipe precisou viajar e agente Van Pelt cometeu um equívoco, despachando sua bagagem, e deixou seu chefe Lisbon irritado. Despachou a bagagem? Por acaso está de férias? Não, senhora, não vai se repetir. Quando seu enxoval chegar, pegue o segundo carro alugado e vá direto para o departamento do xerife. E a Jane, que está suspenso por uma semana do trabalho, surpreende a equipe contrariando sua chefe Lisbon. Quem foi o idiota que contou a ele? Foi você, né, Cho? Fui eu, sim. Depois de uma breve discussão sobre toda a confusão que ele causou, resultando na morte do suspeito, Jane defende sua posição, pois o homem era um criminoso. Lisbon está irredutível e seguindo as regras. Jane a confronta, pois o caso se relaciona com o Red John, mas ela não deixa participar, o impedindo de entrar na cena do crime. Mas claro que Jane deu um jeitinho. O sangue das vítimas, no sentido horário, com 3 dedos da mão direita, usando uma luva de borracha. Deixando todos pasmos pela teatralidade dele e pela maneira como ele fala como um fã. Jane o contraria, explicando por que aquele caso não era um Red John, sim uma imitação, explicando o método do Red John, sobre a primeira coisa a ser encontrada na cena do crime ser a cara sorridente, depois o corpo, diferente daquele caso, que o corpo foi encontrado primeiro, não perde a chance de provocar. Sabe qual é o seu problema, amigo? Você gosta demais do seu trabalho. É fanático. Se não fica excitado lendo Fangoria, eu sou Britney Spears. Tá me ofendendo, hein? Desculpe. Ele me irrita. Ele é irritante. Arrancando risos dos colegas, deixando sua chefe Lisbon consternada, como de costume. O Mentalista. Então vamos ao bloco final, as curiosidades. Espero que vocês tenham curtido aí essa parte 2 dos melhores momentos de The Mentalist ou O Mentalista. Então, a curiosidade número 1 é que o Patrick Jane quase, o papel do Patrick Jane quase foi de outro ator. A CBS testou nomes mais durões, mas percebeu que o personagem precisava de alguém com carisma calmo, não agressivo. Deu super certo, Você gosta demais do seu trabalho. É fanático. O Simon Baker nasceu pra fazer o Se não fica Patrick excitado Jane. lendo Fangoria, eu sou Britney Spears. A curiosidade número 2 é que muitas técnicas do Patrick são reais. Apesar de tudo parecer exagerado, e é pra ser exagerado mesmo, afinal é voltado pra ficção. Ele é irritante. Várias técnicas usadas pelo Patrick Jane vêm de leitura comportamental real. Microexpressões, linguagem corporal, leitura mais fria, psicologia reversa. O que é ficção não é a técnica em si, é a velocidade com que ele chega a essas conclusões. A curiosidade número 3, o passado de vidente, quer dizer, do Patrick, foi inspirado em casos reais. A história do Patrick como falso vidente foi inspirada em médiums reais que foram desmascarados por ilusionistas e mentalistas profissionais. A série sempre deixou claro que o Patrick não tem poderes, só as pessoas. Um pouco até demais, A curiosidade número 4 é que a Lisbon ela foi pensada como contraponto moral ali, A Lisbon não é só a chefe do time, ela foi criada como o limite moral do Patrick. Sempre que ele cruza a linha, é ela que traz ele de volta. Ou tenta, no caso, A gente viu aí que nem sempre dá certo. A curiosidade número 5, onde está o elenco hoje em dia? Bom, eu não vou me ater a todo o elenco, Vou falar especificamente do Simon Baker, sobre uma novidade atualizada. Os demais integrantes do elenco, a Robin Tunney, que interpretou a Lisbon, por exemplo, continua na televisão, O restante do elenco surgiu em outras séries e cinema, mas tem bastante conteúdo aqui no YouTube sobre o tema.
Então eu vou focar nas novidades, né? Especificamente ali sobre o Simon Baker, para não ficar repetitivo. Depois do fim da série, o Simon Baker seguiu atuando, né? Também dirigindo, principalmente em produções mais dramáticas. E durante o período de atuação em O Mentalista, ele foi um dos atores mais bem pagos de Hollywood, ultrapassando o Hugh Laurie, né? Inclusive do House, depois de um período, né? Envolvido em vários projetos, mas com pouca visibilidade, comparado ao trabalho dele em The Mentalist, ou O Mentalista. Eu encontrei uma notícia de que ele vai ser protagonista de uma adaptação dos romances da Patricia Cornwell. É autora, né, escritora de vários livros, né, de uma série de romances policiais. Ele vai atuar ao lado de nada mais nada menos do que... De quem? Quem? Nicole Kidman. Atualmente a série se encontra em pós-produção, né? O Simon vai interpretar o Benton Wesley, que é um agente do FBI que vai desenvolver uma relação amorosa com a célebre médica legista interpretada pela Nicole Kidman, que promete ser um dos destaques desse ano de 2026. Não sei vocês, mas eu tô ansioso, né, pra ver o que vai ser por essa adaptação aí. Ainda não li os livros da Patrícia, né, mas eu vi que são bem elogiados, bem vendidos inclusive também, né. Mas como são elogiados, eu espero aí que seja uma boa série. A estreia está prevista para o dia 11 de março desse ano, de 2026. Porém, eu não encontrei trailer nem imagens oficiais, né, da série. Então só nos resta esperar. Vou deixar aí para vocês uma imagem que ela é feita por IA, né? O pessoal, os fãs, né, postaram na internet. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários conteúdos sobre, mas nada oficial mesmo. Só tem notícias mesmo da série, mas nenhuma imagem oficial de lançamento ou coisa do tipo. Então vamos esperar aí pra ver, né? Saia, esperamos que saia em março. Vai ser bem legal. Sem esperando. E aí, outra coisa, né, que eu deixei pra colocar nas curiosidades é o Frederick Kohler. Não sei se é assim que pronuncia. Que foi uma das produções mais marcantes, né, em The Mentalist. Ou O Mentalista, né? Que eu inclusive coloquei no primeiro vídeo, que foi o Tommy Oaks, no episódio Flamehead. Inclusive vou colocar aí pra vocês, né? Quer dizer, eu já coloquei, mas eu vou colocar qual que é o episódio da temporada. Acho que é o nono episódio da primeira temporada, né? Enfim, aí o Tommy teve uma atuação espetacular ali, né? Mudança de expressão dele. Eu falei, caramba, o cara é um baita ator. Eu falei, vou pesquisar, né? A filmografia dele pra ver que outros trabalhos ele fez pra me acompanhar também. Aí eu vi ali rapidamente que ele nasceu em 16 de junho de 1975, no bairro de Jackson Heights, em Nova York. Começou a atuar ainda criança, né? Aparecendo em comerciais e no cinema já aos 9 anos. Um dos seus primeiros papéis importantes foi como Chip Lowell, na comédia Kate e Ali. Ele interpretou por várias temporadas na TV americana. Depois disso ele estudou teatro, né? Na Carnegie Mellon University, uma das escolas mais respeitadas dos Estados Unidos, e seguiu carreira principalmente como ator de personagens em séries e filmes, aparecendo em produções como Oz, CSI, NCIS, Criminal Minds, Green, Brooklyn Nine-Nine e outros títulos aí ao longo dos anos, incluindo Stranger Things, trabalhos mais recentes. Apesar de não ter tantos papéis principais ou premiações, até me surpreendi porque eu esperava que ele tivesse já ganhado um Emmy, uma indicação Oscar ou coisa assim, mas não encontrei nada assim de grande destaque, felizmente. Porém, ele construiu uma carreira bem sólida aí ao longo de mais de 3 décadas, sendo reconhecido, né, pelo público, pela versatilidade e pela capacidade de dar vida a personagens memoráveis, mesmo em participações menores, né? Ou seja, o cara trabalhou bastante, mas não teve assim um reconhecimento grande assim, né, em comparação aos outros atores, né, quer dizer. Então a filmografia deles vocês encontram no IMDb, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aí tem todos os filmes, séries que ele já participou, indicação de episódio e temporada das séries que ele já participou. E é isso basicamente o nosso vídeo aí de melhores momentos. Espero que vocês tenham curtido.
Se curtiu, não esquece aí de compartilhar. Curtiu o vídeo, né? Se curtiu, curte aí, senta o dedo no like, compartilha, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Se inscreve no canal também, né? Se não for inscrito. Então é isso, galera. Valeu por hoje. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar nos comentários séries aí, filmes que vocês querem ver os melhores momentos. Aí eu vou sempre estar trazendo no canal. A meta é postar aí uma vez por semana. Vou ver aí, né? Ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Mas se vocês, né, curtirem, compartilharem, comentarem, engajarem aí os posts, aí eu vou fazer o meu melhor aí pra trazer pra vocês sempre mais séries, filmes e tudo mais. Tem uma listinha aí de séries que eu quero trazer, inclusive. Vocês podem deixar aí nos comentários aí filmes e séries que vocês querem ver aqui no canal Os Melhores Momentos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.